Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um tema muito importante e urgente, assim como todos os outros que nós falamos aqui neste canal. É ganhar almas antes do arrebatamento. Nós vamos entender como cumprir o chamado de Jesus de pregar o Evangelho a todas as nações. Como que nós podemos fazer para alcançar os corações em um mundo globalizado? Nós vamos abordar esse assunto com base na Bíblia e na perspectiva, e a partir da perspectiva pentecostal. Então, fique comigo até o final para entender como cada um de nós pode fazer a diferença nesse trabalho. O panorama mundial, então nós precisamos começar entendendo o cenário atual. O terceiro milênio começou com cerca de 6 bilhões de pessoas e mais ou menos 1.739 grupos étnicos. E vários dados, várias pesquisas mostram que cerca de 33% no mundo ainda não ouviu falar de Jesus. Eles conhecem aquele refrigerante que muitos de nós bebemos, inclusive você provavelmente bebe, mas não conhece Jesus. Conhecem aquele celular da maçãzinha, mas não conhecem Jesus. Conhecem aquele tênis que a marca dele é só um risquinho, mas não conhecem Jesus. E é um desafio enorme. Mas com a graça de Deus e com a sua ajuda, nós podemos melhorar isso. Hoje, 2 bilhões de pessoas seguem o cristianismo. Isso inclui aqueles cristãos nominais. Sabe aqueles que vão na igreja uma vez por ano, por exemplo, no Natal ou na Páscoa? Ou que dizem, não, eu sou cristão, mas que só aparecem na igreja quando tem algum casamento? Então, está dentro desses 2 bilhões de pessoas. Existem mais ou menos 2 bilhões de pessoas que já ouviram falar de Jesus pelo menos uma vez. E 2 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Lembrando que o cálculo hoje, no dia em que nós estamos gravando, é que o mundo já está com 8 bilhões. Então calcule que pelo menos 2 bilhões e 500 milhões seguem a Jesus, 2 bilhões e 500 milhões já ouviram falar de Jesus, e mais ou menos cerca de 2,5 a 3 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. E o fenômeno da globalização é um fenômeno extremamente curioso, porque ele até nos dá a impressão de que há uma certa padronização nas culturas mundiais. E veja bem, depois da queda do Muro de Berlim em 1989, a globalização ganhou muito espaço e ela foi dinamizada, foi incentivada principalmente pelos modernos sistemas de comunicação. E a globalização ela tem facilitado muito a evangelização e as missões, porque o evangelho ele é também uma mensagem globalizada e universal. O próprio Jesus, e isso está registrado em Marcos no capítulo 16 e 15, diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E ainda Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 14 a 19, reforça: porque ele, aí falando Jesus, é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. E ainda Colossenses 13:11 completa que no Evangelho não há grego nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Olha que interessante. Vamos dar uma olhada rápida também no perfil do mundo globalizado. E nesse mundo globalizado que nós estamos vivendo hoje,
nós encontramos padrões similares em aeroportos internacionais, em shopping centers e também em sistemas de fast food. Parece que o mundo está diminuindo à medida que o mundo passa. Só que nem todos têm acesso a essa globalização. Porque enquanto muitos desfrutam dessas facilidades, ainda existe um grande número de pessoas que ainda não têm acesso a essa modernidade. Quando nós vamos para a janela 1040, por exemplo, cerca de 80% dos pobres no mundo, dos miseráveis no mundo, vivem lá. E essas pessoas, assim como as demais que vivem no mundo globalizado, todas elas precisam de Jesus. E o desafio é alcançar todos, independente se ele está num país rico ou num país pobre, independente da sua situação social ou econômica. Nós somos desafiados a alcançá-los. E aí nós chegamos nos pobres do terceiro milênio. Segundo a ONU, são mais de 800 milhões, representando mais de 10% da população global, isso segundo a ONU. E apesar de hoje haver mais recursos no mundo, a miséria moral e espiritual ainda persiste. E tanto ricos quanto pobres estão clamando pelo pão do céu. E você sabe, só Jesus pode dar sentido à vida e à alegria de viver. Os tempos mudam, mas o sofrimento continua atormentando os homens. E a nossa missão é levar a mensagem de Jesus a todos, pois só Ele pode transformar vidas. Inclusive, só a palavra do Senhor que permanece para sempre. E para concluirmos, é importante que você entenda que ganhar almas antes do arrebatamento da igreja é uma missão urgente. Nós precisamos estar atentos aos sinais dos tempos e cumprir o chamado de Jesus. Cada um de nós tem um papel importante nessa missão. Mateus, no capítulo 28 e 19, nos lembra: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, vamos juntos nessa missão? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com os irmãos da igreja, com seu pastor, com os irmãos do ministério. Por favor, inscreva-se também no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Vamos alcançar o maior número possível de pessoas com a mensagem de Jesus. Não deixe para depois. O tempo, a hora é agora. Não espere mais.